marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me e os meus 2 filhos para serem servos. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados, a todos os teus vizinhos vasos vazios, não poucos. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse-lhe: vai, vende o azeite para a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém? Curva sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai amado, Deus querido, Deus eterno, nessa noite te agradecemos pela leitura da tua palavra. Em concordância com a oração do teu servo, te pedimos, Pai, mais uma vez, que através, Senhor, do que for falado nesta noite, o Senhor venha encher os nossos corações da resposta que estamos necessitando. Que o Senhor venha falar através, Senhor, da tua palavra em nossas vidas, para que possamos sair daqui cheios, renovados, Senhor, e na certeza que o Senhor está cuidando de nós, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Sente glorificando a Deus nesta noite. Meus irmãos, a história vai nos relatar de uma mulher que estava em uma situação muito ruim. Ela estava na iminência de perder os seus 2 filhos, pois os credores iriam fazê-los de escravos. Imagina, irmãos, você está numa situação. Hoje, levando para o dia de hoje, preparando o dia de hoje, imagina se o banco ou até mesmo um agiota viesse até a sua casa para levar os teus filhos e fazer de escravos. Trabalhar sem receber nada. Teus filhos ser o pagamento de uma dívida. Imagina a aflição no coração daquela mulher. Imagina como aquela mulher estava pensando, estava triste. Meus irmãos, mas uma coisa eu quero falar para a igreja esta noite. Em momentos de tristeza, em momentos de dúvida, nós devemos procurar aquele que Deus levantou para nos auxiliar. Como assim, irmão? Irmãos, hoje em dia nós temos uma geração que está cheia de problemas, mas ela não está procurando um pastor para falar. Está falando com o vizinho, está falando com o irmão, está falando com pessoas que não têm vivência com Deus, está recebendo conselho de pessoas que não têm temor a Deus. Está fazendo tudo errado. A mulher, a Bíblia vai dizer que a mulher, ela foi e clamou ao servo de Deus. Pediu ajuda ao servo de Deus. Nós hoje estamos dentro da igreja, estamos pedindo ajuda a pessoas que não têm vivência na obra de Deus. Estamos dando conselho errados. Muita gente está cheio de problema, vai desabafar na internet, colocar no status, colocar no WhatsApp. Irmão, você tem um pastor, você não é uma ovelha sem rebanho. Então está passando por problema, está passando por dificuldades, procure o seu pastor e fale com ele. Porque o azeite só se multiplicou porque a mulher procurou o nome de Deus. O azeite não se multiplica se você procurar qualquer um, meu irmão. Entenda isso. A Bíblia vai falar que aquela mulher estava com receio de perder os seus filhos por conta de uma dívida que o seu esposo contraiu. A Bíblia relata que aquele homem, ele era um homem temente ao Senhor, mas era um homem que não tinha controle financeiro. Irmãos, eu quero deixar algo para você, que você carregue para a sua vida. Não faça dívidas impagáveis. Isso é para você levar para a sua vida. Porque quando você vai contrair uma dívida, é mostrado, apresentado para vocês as condições de pagamento. É mostrado a taxa de juros.
É mostrar a quantidade de meses que você terá que pagar e o valor. Às vezes, tem situações inviáveis que no desespero você aceita. Mas eu quero dizer para você, não contraia dívidas impagáveis. Talvez hoje não vão levar os teus filhos como escravos, mas vão tirar a tua paz. Irmãos, quem está devendo, que começa a ser cobrado, começa a vir ligação, começa a vir as cobranças, e você se questiona, meu Deus, por que isso está acontecendo? Às vezes porque você não soube esperar em Deus. Desesperadamente contraiu dívidas que hoje não tem condição de pagar, e não procurou o homem de Deus para multiplicar o azeite. Dando continuidade, a Bíblia vai dizer: a mulher chega para o servo de Deus e pergunta: o que eu hei de fazer? O que eu vou fazer? Vou levar os meus filhos? E o homem de Deus pergunta: o que você tem na sua casa? Irmãos, se Deus hoje fosse multiplicar o que tem na tua casa, o que seria multiplicado? Será que seria multiplicado azeite? Será que seria multiplicado contendas, brigas? Será que seria multiplicado desamor? Porque aquela mulher, ela não deu nem valor ao azeite que tinha em casa, porque primeiramente ela diz: servo de Deus, a tua filha não tem nada. Aí depois ela lembra: tem um pouquinho de azeite. Glória a Deus. É com pouco que você tem que Deus quer te usar. Você acha: Senhor, mas a minha voz é feia, eu não alcanço timbres altos, mas é desse jeito que Deus vai te usar. Senhor, mas eu não tenho o conhecimento necessário para falar a tua palavra, mas é com pouco conhecimento que Deus vai te usar, e vai te usar para pegar para o morador de rua, para o traficante, para aquele que necessita, para de dar desculpa e começa a fazer a obra de Deus, porque é com pouco que você tem que Deus multiplica. Você não precisa ser o melhor cantor, você não precisa ser o melhor pregador, você só precisa ter azeite que esteja na botija, pronto para ser multiplicado. Não é você que faz, quem faz é Deus. Deus está falando nessa noite: é com um pouquinho que você tem, é um pouquinho de azeite que você não dá nem valor. Você diz: Senhor, eu sou tímido. Deus vai tirar a timidez. Deus vai te levantar para falar a palavra de Deus. Em tempos de desacreditação da palavra, em tempos que as pessoas não acreditam mais, Deus vai te levantar com um pouquinho de azeite que tem, para multiplicar o azeite na vida das outras pessoas. Você crê nessa palavra? Dá o teu glória mais bonito para Deus. Não é necessário ter vasos e vasos cheios. É necessário procurar o homem de Deus para o azeite se multiplicar. Às vezes tem azeite dentro de casa, mas está procurando a pessoa errada. Está pegando conselho de pessoas que não têm vida com Deus. Irmãos, era tão pouco que inicialmente ela disse: não tenho nada. Aí ela lembra do azeite e o homem de Deus diz: é com esse pouquinho que o milagre vai acontecer. Às vezes você quer fazer para Deus só quando tiver muito. Você diz: Senhor, só vou te servir verdadeiramente quando eu tiver um carro. Senhor, só vou te servir verdadeiramente quando eu tiver um transporte. Senhor, só vou te servir verdadeiramente quando eu estiver casado, quando eu estiver casada. Você começa a impor condições para servir a Deus. Mas Deus não quer muito, Ele só quer um pouquinho de azeite para multiplicar a tua vida. Glória a Deus. O profeta de Deus dá a palavra para a mulher. Ele diz no versículo 3: então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados, a todos os teus vizinhos vasos vazios, não todos. Irmãos, uma das coisas que nós podemos aprender aqui com esta mulher é não questionar o que Deus nos manda. Tem gente hoje questionando: Senhor,
O Senhor quer me mandar para o interior, mas lá não tem área de celular. Mas lá não tem calçamento, lá não tem asfalto. Eu quero dizer, para de questionar e aceita e vai fazer a vontade de Deus. Você está questionando, Deus está te levantando, você diz, Senhor, mas eu não sou casado, aceita a vontade de Deus. Deus está te levantando, você diz, Senhor, mas eu não tenho tempo, aceita a vontade de Deus. Não questiona. O povo de Israel questionou tanto, murmurou tanto, que um caminho que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Não traga maldição na sua vida, meu irmão. Aceite aquilo que Deus manda tu fazer. Só aceitando a vontade de Deus é que o azeite se multiplica, meu irmão. Então aquela mulher, ela vai e obedece o que o profeta diz. Ela começa a pegar vasilhas emprestadas com o seu vizinho. E aqui vai uma lição, irmão, que nós devemos levar para a nossa vida. Tenha amizade com os seus vizinhos. Aleluia, Deus! Você vai ganhar ele para Cristo se ele nem gosta de ti. E você faz questão dele não gostar. Como é que você vai ganhar os teus familiares para Cristo se você faz questão deles não gostarem de ti? Então, tenha um bom convívio com as pessoas próximas a você. Você pode até não gostar dele, mas tem um bom convívio. Mas você é crente, lembre-se. E a Bíblia vai dizer que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual não será possível ver a Deus. Ou seja, se você não vai com a cara do irmão, comece a ir com a cara dele. Porque para ir para o céu, você não vai com inimizade. Para ir para o céu, você não vai se você não gostar da sua sogra. Para ir para o céu, você não vai se não gostar do seu cunhado, da sua cunhada. Tenha amizade com todos. Não é que você vai pregar a palavra de Deus para ele e para ela. Aleluia, Jesus. Ontem, lá na igreja foi culto de doutrina e antes de chegar lá na igreja tem um salão de umbanda. E estavam todos eles lá fantasiados, né? De branco, para baiar, né? De acordo com a religião deles. E eles estavam no meio da rua. O meu desejo, sabe, irmão, era passar no meio deles e dizer boa noite, Deus abençoe vocês. Só que eu estava de bota, eu passei. Irmãos, muitas vezes nós vemos aquele povo e nós queremos distância. Mas eu pergunto para você, como é que você vai ganhar ele para Jesus? Como é que você vai falar de Deus para ele, se você não dá nem boa noite para o vizinho? Como é que você vai pregar a palavra para aquela pessoa que precisa, que é sedento da palavra de Deus, se você não quer nem aproximação com ele? Deus vivo, aleluia! A gente está criando uma geração de crente egoísta, que só quer a salvação para si. E esquece que essa salvação deve ser Deus poderoso, aleluia! E é através da tua vida que a palavra vai ser multiplicada. Esse é nosso Deus, aleluia! Eu não gosto de fulano, começa a gostar e principalmente começa a pregar a palavra de Deus para ele. Começa a pregar a palavra de Deus para ela. Porque esse negócio de crente ficar com inimizade, não é com inimizade com fulano, com ciclano, não é de Deus não, meu irmão. Não é de Deus. E aquela mulher, por ter bom convívio com seus vizinhos, Glória a Deus, aleluia! ela consegue as vasilhas vazias para que a multiplicação se inicie. Então, meus irmãos, é necessário ter um bom convívio para o azeite se multiplicar. E a Bíblia relata que os seus filhos começam a trazer vasilhas e o azeite se multiplicando. Traz vasilha, menino, menino traz, e o azeite se multiplica. Traz mais vaso, menino, menino traz, e o azeite se multiplica. Irmãos, quando o azeite começar a transbordar na tua vida, quando Deus começar a te usar, as pessoas que estão próximas a ti também vão ser abençoadas. Se você vê um vaso, quando ele começa a transbordar, ele começa a inundar. E quando Deus te usa, Deus te abençoa, as pessoas que estão próximas a ti também serão abençoadas.
Quer abençoar a tua família? Dá lugar para Deus multiplicar o azeite. Quer multiplicar a tua casa? Dá lugar para Deus multiplicar o azeite. Quer abençoar aqueles que estão próximos a ti? Dá lugar para Deus multiplicar o azeite, meu irmão. E um pouquinho de azeite que foi desacreditado até por aquela mulher, foi ali onde Deus fez o milagre. Talvez você desacredita do dom que Deus te deu. Talvez você nem crê, acha, não, Senhor, isso daqui não vai me sustentar. Isso daqui é pouco para que o mundo exige. Mas Deus, Ele é sobrenatural porque Ele não vê como o homem desse mundo vê. Talvez você está se retendo por conta da timidez e não quer efetivamente participar da obra de Deus. Mas eu quero dizer para você, o meu Deus, Ele ressuscita até morto. Para curar uma timidez é rapidinho. O Deus que eu sirvo, Ele manda comida no deserto para quem necessita. E Ele é Deus para usar até o analfabeto, para entregar a melhor mensagem que você já ouviu. Hoje se mistificou as coisas, porque muita gente acredita que para pregar a palavra é necessário um conhecimento em teologia exagerado. Irmãos, é necessário você conhecer e ler a Bíblia. E o resto é ter comunhão com Deus. Porque não adianta de nada teologia se não tiver presença. Não adianta de nada eloquência. Não adianta de nada palavras bonitas se verdadeiramente não for Deus que estiver usando. E isso acabou entrando na cabeça de alguns crentes, e eles acreditam, não, só posso pregar quando eu tiver um curso superior de teologia. Não, você tem que pregar hoje, você tem que pregar amanhã, você tem que pregar agora. Porque tem pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. E você não precisa falar muito bonito não, só dizer que Jesus salva, só dizer que Jesus cura, só dizer que Jesus liberta. O azeite está lá, é pouquinho, mas quem multiplica não é o homem, quem multiplica não é o pastor, quem multiplica não é a pastora, quem multiplica é Deus. E é aquele pouquinho que está lá escondido, dentro da timidez, dentro de muitas coisas que você está escondendo, é esse pouquinho que Deus vai multiplicar. Creia nessa palavra. É um pouquinho que Deus trabalha. Só que aí, irmãos, aconteceu uma coisa, um pouquinho transformou-se em muito. E o erro de muitos crentes hoje é que quando está pouco, se lembra de Deus. Quando está muito, se esquece. Tem gente pedindo, Senhor, abençoa o meu empreendimento para que prospere. Aí Deus vai lá, coloca a mão e prospera. Primeira coisa que faz é esquecer de Deus. Tem gente pedindo emprego para Deus. Deus vai lá, abençoa com o emprego. Primeira coisa que faz é deixar de ir para os cultos, porque chega 5 horas e diz que está cansado do culto de 7 horas. Tem gente que pede para Deus oportunidades de estudar, mas chega em casa, no horário do culto, e diz, estou cansado. Irmãos, a obra de Deus, nós devemos fazer independentemente do ambiente, das circunstâncias, porque a palavra de Deus ela precisa ser pregada. E através da minha vida e através da tua vida, que ela vai ser levada e vai alcançar quem precisa. Não é porque você já conhece que ela deve ficar aqui, entre 4 paredes. Não, irmãos. Está na hora de falar do amor de Deus. Está na hora de levar um pouquinho de azeite para quem não tem nem um pouco. Porque para Deus trabalhar só precisa um pouquinho. Precisa muito não. E aí, irmãos, o azeite fica muito. E aquela mulher, ela não esquece do profeta de Deus. Ela retorna para dizer, profeta, o azeite se multiplicou. Profeta, eu fiz o que o Senhor mandou. Agora eu estou com as vasilhas cheias de azeite. Aquele pouquinho de azeite que eu tinha, que nem eu mesmo acreditava, se multiplicou e agora é muito. E agora o que eu faço? Irmão, nunca esqueça de quem orou com você.
esqueça de quem orou por você. Nunca esqueça de onde você saiu. Nunca esqueça de quem você era. Porque a humildade, ela é uma característica de quem é salvo. Não perca a característica de ser humilde na tua vida. Deus, Ele vai te abençoar, mas não esqueça da igreja que orou junto com você. Não esqueça do teu pastor que intercedia e intercede por você. Não esqueça dos irmãos que oraram por você, fizeram campanha por você, pelas pessoas da sua família. Volte para agradecer. O que eu tenho visto hoje, meus pastores, meus irmãos, é crente com vergonha de contar testemunho, irmão. A coisa mais bonita que eu acho é alguém solicitar o microfone. Pastor, eu quero contar um testemunho. Eu quero falar o que Deus fez na minha vida. Eu quero falar um milagre. Aí Deus está operando e o fulano fica lá calado, engessado. Não fala das maravilhas de Deus. Não está na hora de acabar com o silêncio e compartilhar com a igreja aquilo que Deus tem feito na tua vida. Não guarde só para você, porque através do teu testemunho, Deus move o coração de uma pessoa que está necessitando daquilo. E aquela mulher retorna para dizer: homem de Deus, o azeite se multiplicou. Quem tinha pouco agora tem muito. Quem estava necessitando agora tem de sobra. E é assim que Deus faz, irmãos. Outrora você estava necessitado da presença de Deus. E hoje é através da tua vida que outras pessoas vão ouvir a palavra de Deus. O azeite vai se multiplicar. E aí essa mulher, ela é instruída por Deus, pelo homem de Deus, a fazer, o que fazer com aquele azeite. O problema, irmãos, é que quando Deus abençoa, já vi pessoas que tiveram condições financeiras favoráveis, que Deus abençoou, a primeira coisa que esqueceu foi do seu pastor. Não, meu pastor é pobre, ele não sabe nem me dar conselho sobre isso, essa quantidade, esse montante, esse valor que eu tenho. O que ele vai dizer para me fazer? Ele vai dizer: o meu pastor nunca nem viu uma quantidade de dinheiro dessa, nunca nem viu uma quantidade de azeite dessa. O que ele vai dizer? Já começa a menosprezar, a esquecer de quem orou por você. Irmãos, reconheça e seja grato a Deus e a quem esteve do teu lado em momentos difíceis. Aquela mulher lembrou do profeta. E o profeta disse: olha, é o seguinte, a dívida estava tão alta que queriam levar os teus filhos como escravo. E como prioridade você vai pagar essa dívida e você vai viver do resto. Porque na tua família eles não vão tocar. Você sabe por que às vezes está abençoado, está cheio de bênçãos, mas está tocando na família? É porque não estão priorizando a Deus. Deus está abençoando, Deus está prosperando, estão esquecendo de abençoar a casa de Deus. Estão esquecendo de quem orou com eles. Estão esquecendo de quem fez campanha contigo. Eu não sei quem necessita ouvir essa mensagem essa noite, mas eu quero dizer para você: lembre daqueles que estiveram contigo em momentos ruins, daqueles que estavam em oração contigo, que oraram de madrugada, que levantaram campanha, que estavam clamando e orando, pedindo a Deus uma bênção para a tua vida. Não seja ingrato, devolva o seu dízimo, abençoe a casa de Deus e principalmente ajude quem está precisando. A Bíblia é um livro completo. Está passando por problemas financeiros, vai ler Provérbios, que lá tem. Está passando por problemas amorosos, lê Cantares de Salomão, lá tem. A Bíblia é um livro completo de Gênesis e Apocalipse. Mas tem gente que está indo para a internet pesquisar youtuber, pastor que nunca viu, não sabe nem a vida dele com Deus, para querer pegar conselho. Irmãos, eu digo por onde eu ando, por onde eu tenho a oportunidade de falar. É algo tão estranho para mim saber que alguém tem um pastor na sua igreja e ele vai pegar conselho com alguém de fora.
vai contar a sua vida, compartilhar a sua vida com alguém de fora da igreja. Não está respeitando nem a autoridade do pastor dele dentro da igreja, da pastora dele. Então, meus irmãos, você está passando por um problema, está necessitando de oração, fale com o seu pastor. Ele tem a palavra certa para lhe dar. E lembre-se, o azeite só se multiplica se estiver vindo da boca do homem de Deus. O azeite só se multiplica se você obedecer sem questionar. O azeite só se multiplica se você tiver um bom convívio. E o azeite ele se mantém se você for grato por aquilo que Deus te deu. E nessa noite, meus irmãos, para encerrar, eu gostaria que a igreja ficasse de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por todas as mulheres que são mães de famílias, mulheres que são casadas, que estão à frente do seu lar. Por mulheres que vivem como mãe de famílias, mães solteiras, casadas. Em nome de Jesus, vem aqui na frente, quero orar por você. A luta é grande, meus irmãos, mas Deus é misericordioso. Os problemas vão vir, meus irmãos. Mas saiba que Deus colocou alguém na igreja para te dar os conselhos corretos. E é preciso só um pouquinho de azeite para Deus fazer algo. Não deixa o azeite cessar. Não deixa se acabar aquilo que você tem de mais precioso. Aquela mulher tinha um pouquinho de azeite na sua casa. Foi com aquele pouquinho que Deus multiplicou. Pode chegar mais, meus irmãos, não é mais, em nome de Jesus. Que nós estou à frente de várias mulheres de família. Já passaram por muitas lutas, por muitas provações, mas até aqui o Senhor ergueu vocês. Lembre-se que vocês são a coluna de oração de vossas casas. E que a tua família precisa que você fique de joelhos para que o azeite se multiplique. Nós vamos orar pela sua vida. E entregue a Deus. Primeiro lembre-se do pouquinho de azeite que você tem na sua casa. E peça a Deus para Ele multiplicar esse azeite. Quando a irmã me comunicou que eu iria trazer a mensagem, o Senhor tocava no meu coração e dizia: meu filho, diz para a minha igreja, tem uma pessoa que está cheia de dívidas, que não aguenta mais receber ligação, já bloqueou até algumas pessoas, tem se preocupado tanto e as coisas não acontecem. Eita glória! O Senhor te diz essa noite, não sei quem você é. Usa aquilo que eu te dei. Fica questionando, meu Deus, eu já coloquei tanto currículo. Já falei com tanta gente. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer: e o dom que eu te dei, mulher? Eu te capacitei para fazer algo neste mundo. Usa o dom que Deus te deu. Você não vai precisar trabalhar para ninguém, mulher. Essa dívida, eu vou multiplicar o azeite. Canta, oh, meu Deus. Fala com a tua igreja, Pai. Deus fala para uma mulher nessa noite. Deus vai multiplicar o azeite. Não vai mais perder sono. Não vai mais bloquear número que está te ligando por dívida. Usa o dom que Deus te deu. Porque através das tuas mãos, Deus te deu o dom. Está na hora de fazer aquilo que Deus te ensinou. Aquilo que Deus colocou na tua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai.
Deus querido, Deus amado, nesta noite, Pai, aqui estou perante mulheres, Pai. São chefes de família, donas, Senhor, do seu lar. Pai, nesta noite, o Senhor sabe como está o coração de cada uma. O Senhor sabe como cada uma veio aqui. O Senhor sabe a quantidade de azeite que tem na casa de cada uma, Pai. E nessa noite eu te peço, Senhor, começa a multiplicar o azeite, Senhor. Começa a trabalhar de uma forma sobrenatural, Senhor. Vai tirando a preocupação. Vai tirando a insônia, Senhor. Ah, Pai, vai tirando dessa mulher aquilo que impede ela de servir verdadeiramente, Senhor, a Tua palavra. Tira todo empecilho, Senhor. Impeça ela, Senhor, que está na Tua casa. Vai usando, Senhor. Vai capacitando, Pai. Porque há mulheres desesperadas, Pai, que acham que tudo está perdido. Mas nesta noite, o Senhor dá resposta ao coração dessa mulher. O Senhor te diz, mulher, usa o dom que eu te dei. Meu Pai, te apresento cada uma dessas mulheres aqui, Senhor. A família dela, os filhos dela, Senhor. Trabalha de uma forma especial, Senhor. E vai tirando tudo aquilo que não pertence a Ti, da casa, da família, do trabalho, da vida, Senhor. E nessa noite, Senhor, o pouquinho de azeite que tem, Senhor, na casa delas, multiplica. Porque nós cremos, Pai, que Tu é Deus de multiplicação. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Que eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.